Queridos irmãos e irmãs, olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em tua presença para ministrar, meu Deus, a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que abençoe todos os meus irmãos que estão nesse instante, meu Deus, ouvindo e assistindo, Senhor, esta mensagem. Queridos, boa noite a todos. Mas sejam bem-vindos a esta terça da conquista, o culto de cura, de libertação, de restauração, de todas as terças-feiras, na IBEB. É a oportunidade para você convidar alguém para ouvir a mensagem, né? Que hoje nós estamos falando de longe, né? Eu estou em casa, você está na sua casa, outros estão provavelmente no trabalho. Mas então convida as pessoas para participar do nosso culto online, amém? E hoje eu quero dar continuidade à mensagem, a série de mensagens que eu comecei há algumas, acho que há 3 terças-feiras, né? Quando eu falei que eu ia ministrar uma série de mensagens acerca das 7 frases, as 7 palavras de Jesus ditas na cruz do Calvário. Nós já pregamos aqui sobre as 3 primeiras palavras de Jesus na cruz, e lá no livro de Lucas, né? Nós utilizamos o texto de Lucas, do capítulo 23, no versículo 34, onde Jesus, ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas. Perdoem todos os pecadores, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o clamor de Jesus por eles. Na segunda palavra, Jesus, então, depois de ser confrontado por um dos ladrões que estava ao seu lado na cruz, o outro ladrão vê o momento ideal para o seu arrependimento. E ele então diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E hoje nós vamos... E em João, capítulo 19, nós falamos da terceira palavra, onde Jesus, ele olha para Maria, sua mãe, que está aos pés da cruz, e ele diz a ela: mulher, eis aí teu filho. E ele diz na sequência ao discípulo amado: eis aí tua mãe. Então hoje nós vamos falar da 4ª palavra de Jesus, dita na cruz, amém? Então o nosso texto ele é uma continuação das últimas horas da vida de Jesus, tá? Como eu falei nas 3 últimas mensagens, a acusação contra Jesus, conforme denunciada pelos judeus, a um só tempo religiosa e política. Repare que naquela época a política também já influenciava o meio religioso e vice-versa. Então, a crucificação de Jesus, então, é o cumprimento das Escrituras. Era necessário que Jesus passasse por aquele momento de dor, aquele momento de tortura, aquele momento de morte, porque a própria palavra de Deus já dizia isso, que ele teria que passar por aquele momento para poder levar sobre ele o meu e o seu pecado. E conforme diz o profeta Isaías no capítulo 53, a partir do versículo 4, o profeta Isaías, mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele já profetizou sobre Cristo Jesus. O profeta Isaías começou seu ministério no século VIII, ano 740, antes de Cristo. Foi o ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu no ano 740. Então ele diz aqui no capítulo 53, no versículo 4 em diante, que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos o quê? Desgarrado como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Então repare que já estava previsto aquele sofrimento de Jesus. Ele teria que passar por aquele momento para que o meu e o seu pecado fosse perdoado, para que pudéssemos ser alcançados. Então não há nenhuma surpresa, não há nenhuma novidade quando Jesus está na cruz. Porque já estava previsto, Deus já havia determinado que seria necessário que ele passasse por aquele momento para nos perdoar, para nos resgatar das mãos do nosso inimigo. E isso desde o momento em que houve o primeiro pecado, em que houve a desobediência do homem lá no Éden. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, desobedecendo a Deus, ali Deus já estabeleceu este momento que nós vamos ver hoje. Este momento de dor, de sofrimento de Jesus. Você está entendendo, querido? Então era necessário que aquilo acontecesse. O próprio Cristo disse isso, ele deixou isso registrado no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26. Versículo 24, ele diz que o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então estava previsto. A sentença tinha sido dada. Está entendendo? Mas então, o que eu quero te mostrar nessa noite é que Jesus morre do mesmo jeito que ele viveu, cercado de pecadores. Morreu entre dois ladrões. E naquele momento, até mesmo Deus parece tê-lo abandonado. Deus virou as costas para o seu filho. Por quê? Porque todos os pecados de todos os tempos, de todo homem, de toda a humanidade estava sobre Jesus. Esta é a razão pela qual Deus virou as costas para o seu filho. Então, por isso ele clama. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Repare que é um clamor solitário. É um clamor solitário de Jesus. Você está entendendo? Então acompanhe comigo a leitura do texto que nós vamos meditar nessa noite. Como eu já disse, está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 27, versículo 45 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, glorifico o teu santo nome e te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade em ministrar a tua palavra. E assim, em comunhão com os meus irmãos, queremos te convidar, ó Deus, também o teu Santo Espírito, para que esteja conosco, para abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra e a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso. Então reparem, e aqui no versículo 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Queridos, aquele momento já era mais do que suficiente para aquelas pessoas caírem de joelhos, clamando a Deus do céu,
pedindo perdão por seus pecados, porque aquele fato não era comum, aquela situação não era comum. E se você continuar na leitura do texto, a partir do versículo 51, diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Diz também que abriram os sepulcros, e os santos que haviam morrido ressuscitaram. Então era momento de arrependimento, momento de cair por terra. Mas o ser humano, ele não tem esta visão de Deus. O ser humano, ele é religioso. Os judeus daquela época eram religiosos. E muito religiosos, diga-se de passagem. Com exceção dos romanos, dos soldados que estavam ali cumprindo ordem, os judeus eram todos religiosos. Mas eles não tiveram esse entendimento. Eles preferiram continuar ali zombando de Jesus. Você está entendendo? Então, é por isso que quando Jesus clama, ele está na mais absoluta solidão. Esse é um clamor de solidão, de quem está na solidão. Mas por que tudo isso aconteceu com Jesus? Porque ele se fez maldição em nosso lugar. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Está lá em Gálatas 3:13. Então ele assumiu o nosso pecado. Ele carregou sobre si o castigo que estava destinado a mim e a você. Então naquele momento Deus não podia olhar para o seu filho como alguém santo, mas Deus estava olhando para ele como um pecador maldito, assim como qualquer um que ainda não teve um concerto com Deus, não teve um encontro com Deus. Deus olha como um pecador. Até que venha se arrepender, Deus está olhando para ele como um pecador. É necessário que o homem entenda isso, é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados. Então Deus não é, ele estava olhando para o seu filho como um pecador maldito. Então Deus, entenda uma coisa, se Deus odeia o pecado e ele não pôde olhar para o seu filho, que era santo, então entenda que a ira de Deus que caiu sobre Jesus, Deus não olhou para ele, que era santo, deixando cair sobre ele toda a sua ira. Por quê? Porque o próprio Jesus se fez pecado, em meu e em seu lugar. É isso, querido. Ele se fez pecado. Então a ira de Deus caiu sobre ele. Então agora só resta Jesus suportar o peso da cruz, o peso da ira do Senhor sobre a sua carne e espírito. Só resta isso a ele. Ele não tem mais saída, não tem mais solução. Acabou, chegou. Tanto é que no livro, no Evangelho escrito por João, ele fala que está consumado. Antes de entregar o Espírito, ele diz, está consumado. Ou seja, ele concluiu toda a sua obra. Ali era o momento da conclusão da sua obra, que ele veio para essa terra para fazer. Aquela obra que ele assumiu. E ele veio para isso, essa finalidade. Então, repare, entenda que lá em Lucas capítulo 23, Lucas 23, 22, versículo 44, diz que Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue sobre a terra. Aleluia. Então você observe, imagina que ali naquele local, o suor de Jesus se transformou em gota de sangue escorrendo para a terra. Isso é resultado de uma fraqueza física, acompanhado por um abatimento profundo, moral e violento, causado por uma profunda emoção, o terror, o medo, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados da humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Ao meio-dia, Jesus teve sede. Ele não bebia desde a noite anterior. Ele
perdeu muito sangue, estava em agonia, o seu corpo era uma máscara de sangue. Jesus respira com dificuldade, como um asmático em suas crises. Jesus é envolvido por uma asfixia, o seu tronco está pressionando seus pulmões. Aleluia. E depois de uma tortura que dura horas e horas, Jesus ali num esforço, um esforço medonho, um esforço terrível, onde todas as suas forças, toda a sede, todas as câimbras, todas as dores, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos dos pulsos de Jesus lhe arranca um lamento. Oh, aleluia! A pergunta é, e por quê? Por que tanto esforço? Porque Jesus queria bradar: Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo a agonia de Jesus? Então essa pergunta, ela nos conduz ao centro do sofrimento de Jesus. Ao centro do sofrimento. Repare que Jesus calou-se quando ele foi humilhado, quando ele foi açoitado, escarnecido. Mas quando ele se sentiu desamparado por Deus, ele não suportou. A ausência de Deus é insuportável na vida do homem que entende o desejo de Deus para ele. A ausência de Deus é insuportável, por isso que Davi, no Salmo 22, diz assim, esta frase de Jesus, pegou lá no Salmo 22. Próprio Davi, quando está passando por uma situação difícil, não encontra resposta na sua situação, para os seus problemas, se vê perseguido pelos homens. Ele grita, Davi grita: Deus meu, por que me abandonaste? Aleluia, aleluia. O desespero, a dor, o medo. Você está entendendo? Está entendendo? Então, esse grito de solidão na cruz, ele converte para si o grito da humanidade sofredora, o grito de toda a humanidade sofredora que clama por Cristo, que clama por Jesus, mas também é o próprio Deus que grita o seu abandono, o abandono das pessoas por ele. O Deus grita, Deus responde quando gritamos para ele sem fazer a sua vontade. Ele pergunta: e você? Onde você está no meu sofrimento, quando diante da violência contra meus filhos? Onde você está? Pense nisso. Então, o sofrimento da humanidade também representa o sofrimento de Deus. Conforme no Salmo, tem um Salmo 100, esqueci-me agora, queridos, mas o versículo é 15. No Salmo, ele diz que penosa, dolorida é aos olhos do Senhor a perda do seu servo, a morte do seu servo. Dolorosa, o Senhor vê com pesar a morte do seu servo. É isso que Deus está nos revelando. É isso que Deus nos revela. Se você achar, me avisa aí, ok? Manda pelo WhatsApp. Amém? Glória a Deus. Então, mas por outro lado, Deus não é insensível. Deus não é insensível. Deus não está distante da dor dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que o buscam. Quem nunca passou por momentos de noite escura, por momentos de dores, por momentos de segurança, por momentos de absoluta incerteza, de medo? E agora imagina agora, neste período de pandemia, quem não está inseguro, quem não está rodeado de incerteza, quem nunca passou por um momento de amargura, de solidão, de medo, de dúvida? Quem? Acho que todos já passaram, todos nós já passamos. Então, todos os dias nós enfrentamos um desafio maior do que o outro.
um desafio maior. Mas a esperança, a convicção em vencê-los está em quem? Está em Cristo. É necessário ter essa confiança, é necessário ter fé. É necessário ter coragem para se apresentar diante de Deus. Amém? Então, não podemos ceder à pressão do inimigo, não podemos ceder, não podemos abandonar a fé, não podemos nos render às mentiras do diabo que estão à nossa volta todos os dias. Aleluia. Por isso nós devemos entender que o grito de Cristo na cruz, devemos entendê-lo como aquele grito que brotou das profundezas da dor de Jesus. Aleluia. E aquele grito, ele continua ecoando no clamor da humanidade, daqueles que temem a Deus. É um grito que não fica no vazio, mas aponta para a vida eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer, irmão, Deus promete que nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Está lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, quando ele diz assim, ó, Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Deus não se esquece de você. Quando você coloca a sua vida aos seus pés, quando você deposita no altar do Senhor a sua confiança, a sua esperança, a sua convicção, Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu dos israelitas diante do Mar Vermelho. Deus não se esqueceu dos 3 jovens judeus ali na fornalha, lá na Babilônia. Deus não se esqueceu de Daniel ali na cova dos leões. Deus não esqueceu José na cadeia lá no Egito. Deus não se esquece. Deus está vendo, os olhos do Senhor estão por todas as partes, querido, a contemplar os bons e os maus. Deus está vendo. Deus sabe o que você está pensando nesse instante. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe do que você necessita. Aleluia, glória a Deus. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Então quando o salmista diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está dizendo o porquê do servo reto está passando por isso. Por quê? Mas no versículo 3 do Salmo 22, nós vamos ver que o próprio salmista responde, é porque tu és santo. Porque tu és santo. Então, tu és santo. Se tu és santo, tu não pode ver a iniquidade, tu não pode ver o meu pecado, Senhor. É isso que ele diz. Então ele vira as costas para o pecador que não se arrepende. Porque Deus é um Deus justo. Deus quer que você o busque de toda a sua alma, de todo o coração, de todo o seu entendimento. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 13, e Abacuque deixa claro que Deus é tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Esta foi a razão que Deus virou as costas para Jesus. Que ele é puro de olhos. Ele não pode contemplar a opressão que Jesus estava sofrendo por minha causa, por sua culpa. Você está entendendo? Oh, querido. Oh, querido. Se nós entendêssemos um milésimo do sofrimento de que Jesus passou na cruz, com certeza nós mudaríamos o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, de viver e de entender a vida. Aleluia. Então, queridos, o mais terrível do pecado é a separação que ele provoca entre o Criador e a criatura. Por isso que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes? Mas a resposta, eu já disse, porque Deus é santo.
porque Deus é santo. Aleluia. Agora pense comigo, imagine comigo, vamos aqui imaginar uma coisa. Se Deus julgou assim seu próprio filho, aquele que era santo, cuja própria repulsa ao pecado era infinita, que era a pureza encarnada, conforme diz em 1 João capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Aleluia. Então todo aquele que em Jesus tem esperança, Jesus purifica. Por quê? Porque ele é puro. Entenda, porque ele é puro. Porque ele é puro. Agora imagine, se Deus fez isso com seu filho, imagine o que ele fará com aqueles que recusam ouvi-lo. Se recusam a ouvi-lo. Com aqueles que continuam praticando toda sorte de iniquidade, toda sorte de maldade, aqueles que continuam praticando as obras da carne, conforme está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e aqui ele enumera vários itens: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão. Não herdarão o quê, queridos? Não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Aleluia. É preciso nos lavar, nos limpar destas coisas pérfidas que Deus abomina. É preciso praticarmos e vivermos de acordo com as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, ali na cruz, Deus estava revelando a verdadeira explicação do Calvário de Cristo, do sofrimento de Cristo. Porque o santo caráter de Deus não podia fazer nada se não julgar o pecado pelo seu caráter justo, mesmo que o pecado fosse achado no seu próprio filho. Então na cruz, Deus justifica a divina, na cruz a justiça divina, ela foi o que? Satisfeita, e a santidade de Deus reivindicada. Então ali na cruz, Jesus carrega o pecado da humanidade. Por isso ele clamou: a dor insuportável. Aleluia. Deus meu, por que me desamparastes? E eu quero terminar, querido. Quero terminar dizendo para você que Jesus não veio a este mundo somente para nos ensinar a guardar mandamentos. Não veio somente para isso. Ele veio para mais do que isso. Ele veio para nos conciliar com Deus. Ele veio para nos conciliar com o Pai, para nos trazer de volta a Ele, para mostrar o caminho da vida, o caminho da salvação. Ele veio, querido. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Ele veio para curar, para libertar, para restaurar, para curar feridas, curadores, libertar da opressão do inimigo, para restaurar sonhos, restaurar o projeto de vida, restaurar a criatura ao Criador, aleluia. Foi para isso que Jesus veio. Então, a única maneira de nós sermos restaurados a Cristo, da nossa imagem ser restaurada à semelhança de Deus, como foi no princípio, foi o cumprimento de Jesus por parte de Deus, o cumprimento da sua missão.
Caso contrário, nós estaríamos hoje ainda como se estivesse olhando para um espelho quebrado, um espelho opaco, com a visão distorcida pela maldade, pelo pecado. Amém? Então entenda uma coisa. Precisamos ter o coração puro, verdadeiro. Precisamos ser íntegros. Precisamos ser íntegros. Não é porque eu vou à igreja. Não. Não é porque eu pareço uma pessoa boa. Pessoa boa não quer dizer nada. Tantas pessoas têm cara de mal, mas na realidade tem um coração bom. Ao contrário de outras que parecem serem boas, mas o coração é duro. Coração mau. Então, não é porque eu ajudo o necessitado, não é porque eu visto uma camiseta de uma igreja, não é porque não é porque eu visito o enfermo, o necessitado, que eu vou ao presídio, não é porque eu dou uma cesta básica. Não é isso. Não é isso que vai mostrar para Deus quem eu sou verdadeiramente. Isso aí são obras que qualquer um pode fazer. Principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, podem fazer isso. Tá? Então, querido, isto não é salvação. A salvação é mais que isso. Ser salvo é entender que o sofrimento de Jesus tem um sentido único, mostrar ao homem a necessidade de um verdadeiro arrependimento, de um quebrantamento, é uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, de atitudes, de caráter. Aleluia. Então, no dia que você aprender a viver com Jesus 24 horas por dia, e entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, você então verá como sua vida vai ter uma outra dimensão, uma mudança. Vai ser completamente diferente. Você está entendendo? Aí nesse dia você vai compreender e você vai fazer a vontade de Deus a partir de então. Amém? Glória a Deus. Então, mas de repente você está me perguntando, pastor, como se pode viver com Jesus 24 horas por dia? É fácil. É amá-lo de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe do que o mundo está precisando, querido? De que Jesus entre e revolucione a vida, os corações, a mente. E de que você entenda, que as pessoas entendam, que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo é viver com Jesus 24 horas por dia, sem tirá-lo da sua mente, do seu pensamento, da sua imaginação, das suas músicas, das suas canções, dos seus filmes, sem deixar Jesus de lado na hora de ver um filme que não agrada os olhos do Senhor, sem deixar Jesus de lado na hora de estar olhando a internet. Não. Porque no momento que você está fazendo isso, se você faz isso, Deus vira as costas para você. E você precisa buscar a Deus verdadeiramente. Como disse o profeta Jeremias, buscar-me-ei, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra tenha tocado no seu coração. E eu quero orar nesse instante, encerrando esta mensagem e agradecendo a Deus por sua misericórdia, conforme diz o salmista. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Amém? Glória a Deus. Senhor e Pai,
Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por este momento. Te agradecer por todas as vidas, Senhor, que serão alcançadas por meio desta palavra. Todos os corações que serão tocados, Senhor, verdadeiramente, ao ouvir essa palavra, ao ouvir esta mensagem, Senhor. Abençoe as famílias, Senhor, os lares, Senhor. Abençoe os pais, as crianças, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, visita os hospitais, Senhor. Leva cura aos enfermos. Ó Deus, conforta os corações daqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Meu Deus, abençoa a tua igreja na face da terra, Senhor. A igreja que foi comprada pelo teu sangue, Pai. Aleluia. Abençoa, Senhor, a IBEB. Abençoa, Senhor, seus ministros, seus líderes, seus pastores. Oh, Deus, derrama sobre a IBEB, Senhor, bênção sem medidas, sobre toda a família, Senhor, a tua bênção, a tua paz, a tua misericórdia, estende sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias. E assim eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, queridos, que Deus abençoe e tenham todos uma noite excelente. Amém? Glória a Deus.